Olá pessoal, bom dia! Aqui é a professora Luana, professora de matemática. Daremos sequência agora aos vídeos referentes ao período de quarentena. Enquanto eu arrumo minha mesa, por favor, fiquem com o sapo do meu filhinho. Feito! Bom, vamos dar continuidade à teoria dos conjuntos. Temos aqui que analisar hoje a relação de pertinência. Nós sabemos que um conjunto ele é formado por elementos. Se ele é formado por elementos, nós temos a seguinte estrutura. A pertence a A, ou seja, o elemento A pertence ao conjunto A. E se escreve da seguinte forma. A pertence ao conjunto A. Beleza? Observem aqui a estrutura e a forma que nós escrevemos os elementos dentro de um conjunto. Exemplo, nós temos o conjunto A dado pelos números 0, 2, 4, 6 e 8. Nós temos que o algarismo 2 pertence ao conjunto A. Então, 2, colocando nessa estrutura, pertence ao conjunto A. O algarismo 7 não pertence ao conjunto A. Então, 7, arrumando aqui, não pertence ao conjunto A. Sabendo disso, vamos fazer um exercício. Exercício 1. Indique se cada um dos elementos, menos 4, 1/3, 3 e 0,25 pertence ou não a cada um desses conjuntos. Nós temos aqui o conjunto A, tal que x, o conjunto A onde x, tal que x é um número inteiro. Vamos analisar esses elementos. Primeiro ponto, o menos 4 é um número inteiro? Sim. Então, vai ficar menos 4 pertence ao conjunto A. Depois, 1/3 é um número inteiro? 1/3 não é um número inteiro, então 1/3 não pertence ao conjunto A. 3 é um número inteiro? 3 é um número inteiro, então 3 pertence ao conjunto A. E 0,25? 0,25 não é um número inteiro, então 0,25 não pertence ao conjunto A. Então, uma coisa que eu vou adiantar para vocês é que dentro de A, nosso conjunto A, ele é dado pelos elementos menos 4 e 3. Então, eu fiz a representação de cada elemento do conjunto A. Próximo, letra B. X tal que x é menor do que 1. Menos 4 é menor que 1? Sim, então menos 4 pertence ao conjunto B. 1/3 é menor que 1? 1/3 é a mesma coisa que 0,3333. E nós vimos isso em aulas passadas. Então, 1/3 pertence ao conjunto B. Continuando, o número 3 é menor do que 1? O número 3 não é menor do que 1. Então, o número 3 não pertence ao conjunto B. E por último, 0,25 é menor do que 1? Sim, então 0,25 pertence ao conjunto B. Escrevendo isso daqui na forma de um conjunto, nós temos que o conjunto B é formado pelos elementos menos 4, 1/3 e 0,25. Vamos analisar agora o conjunto C. Conjunto C, ele é dado pelos números x tal que x respeita a seguinte regra. 15x menos 5 igual a 0. Opa, nós temos aqui uma equação do primeiro grau. Para determinarmos os elementos desse conjunto, teremos que primeiro fazer a resolução dessa equação. Vou colocar uma outra folha aqui e vamos escrever 15x menos 5 igual a 0. Isso daqui, resolvendo, vai ficar 15x igual a 5. X é igual a 5, passando 15 dividindo, dividido por 15.
Vou simplificar por 5. X é igual 5 por 5, 1. 15 por 5, 3. X é igual a 1/3. Logo, vamos analisar aqui. Menos 4 não pertence a C. 1/3, que é a resolução da nossa equação do primeiro grau, pertence a C. 3 não pertence a C. E 0,25 não pertence a C. Logo, o conjunto é formado pelo elemento 1/3. Por último, nós temos a letra D. O conjunto D é dado por x, tal que menos 2 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que 1/4. Ou seja, são os números que estão entre menos 2 e 1/4. Menos 4 está entre menos 2 e 1/4? Não, porque menos 4 é menor do que menos 2. Então, menos 4 não pertence ao conjunto D. 1/3. 1/3 está dentro desse conjunto D? Não, porque 1/3 é 0,33333. E 1/4 é igual a 0,25. Logo, 1/3 é maior do que 1/4. Sendo assim, 1/3 não pertence ao conjunto D. E o número 3? O número 3 também não pertence, por quê? Porque 3 é maior do que 0,25 ou 1/4, não importa. Então, 3 não pertence ao conjunto D. Por último, 0,25. 0,25 é igual a 1/4. Logo, 0,25 pertence ao conjunto D. Escrevendo o conjunto D, nós temos que D é igual a, abre chaves, 0,25, fecha chaves. Bom, por hoje é só. Tente utilizar esse exercício para fazer os outros 4 exercícios referentes a essa matéria. Um bom dia, lavem bem as mãos.